Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a mente de todos nós. Poucos dias atrás eu peguei o Uber e é assim que eu entrei no carro, o motorista estava ouvindo o R.R. Soares. E antigamente o motorista do Uber perguntava para você se aquela rádio estava do seu agrado, né? Se podia mudar, aí dava uma balinha, perguntava se você queria água, né? Hoje em dia só falta eles falar, você tem que trazer água para mim, trazer bala e deixar eu ouvir a rádio que eu quiser, né? Só falta isso, só falta eles falarem isso, né? Porque eles já não falam mais, eles ouvem a rádio que eles quiserem, não se importam com o motorista, né? Sem exceção. Nunca mais eu vi nenhum motorista do Uber ou da 99 que seja sendo gentil ao ponto de falar, olha, posso pôr na rádio que você quiser. Nisso, ele estava lá ouvindo, não dava para ouvir muito bem, ele abaixou um pouco, só foi isso que ele fez, estava alto, ele abaixou um pouco, e aí eu vim conversando com ele sobre os jovens, nós vimos um acidente de carro, e aí eu falei que os jovens muitas vezes se embriagavam e ainda andavam em alta velocidade. Aí é a combinação perfeita para um acidente, e muitas vezes um acidente fatal. E eu vi que ele começou a forçar um assunto que eu não queria. Eu estava na minha cabeça assim, não vai lá, não fala isso, não vai dar certo, né? Vocês me conhecem aqui do canal, na minha cabeça, não fala isso, que você vai acabar ouvindo o que você não quer. Aí ele chegou, onde eu não queria. Começou a falar do inferno. E aí ele fez a besteira de falar que Deus criou o inferno. Eu falei, é mesmo? Eu falei, olha, desculpa a sinceridade, eu leio a Bíblia há quase 40 anos, eu nunca achei esse texto que Deus criou o inferno. Se você sabe onde está, olha, estuda lá com carinho que você vai achar, né? Eu falei, o senhor não sabe onde está? Se eu procurasse aqui no celular, eu encontrava. Olha, eu nunca vi falar que Deus criou o inferno. Nunca li isso na Bíblia em lugar nenhum. Então, ele começou a ficar sem graça na minha insistência. Acho que ele percebeu que eu conhecia a mesma palavra para falar o que eu estava falando. A verdade é, meus queridos, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Você pode olhar Gênesis 1 e 2 com todo o carinho que ele pediu para eu olhar, e ali está tudo o que foi feito por Deus. Deus não continuou criando, pelo menos não aqui no planeta Terra. Ele fez aquilo que está ali, e depois Gênesis capítulo 2, melhor, já concluindo o capítulo 1, mas aí Deus no capítulo 2 quer falar um pouco mais sobre o homem e a mulher, que foram criados no 6º dia. Então, começa dizendo assim, falando do 6º dia, assim Deus concluiu toda a sua obra, e terminou tudo que ele havia feito, e aí entre o sábado Deus vê e diz que tudo era muito bom, né? Imagina Deus se ele tivesse criado mesmo o inferno ali, nossa, muito bom, estou orgulhoso de ter criado o inferno, nossa, que beleza. Bom, a verdade é que você pode fazer o que você quiser, virar a Bíblia para lá e para cá. Vocês que acreditam no inferno, infelizmente, eu diria, que não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina pagã, é uma doutrina que o cristianismo já usou demais para ganhar dinheiro. Por exemplo, a Igreja Batista, basta você estudar a história da Igreja Batista, por exemplo, não é a única, quanto dinheiro eles arrecadaram falando do inferno, deixando as pessoas com medo e, entre outras coisas, apavoradas, e pronto, né? O resto é história, basta você estudar. Então, não existe sequer um texto na Bíblia que diz que Deus criou o inferno, porque ele não criou. Então, quando você começa a querer criar teorias e doutrinas que não são bíblicas, e agora eu queria falar, de novo, se não é bíblica, não procede de Deus. Não tem essa. A pessoa teve uma revelação extra-bíblia, né?
Não acredite, o apóstolo Paulo fala, não acredite. Se não está de acordo com a palavra de Deus, é mentira. O profeta, ele tem revelações extra-Bíblia, mas não no sentido extra de informações que contradizem o que está na Bíblia. Isso ele não tem. Então, Deus não criou o inferno e um profeta vem dizendo, eu tive uma visão do inferno. Não, não teve. Não existe. Não existe texto dizendo que Deus criou o inferno. Então, tudo o que as pessoas fazem, então elas começam a inventar. E eu já falei, se você parte para essa liberdade que dizem alguns para fazer as novelas bíblicas, a liberdade poética, então você vai começar a inventar muitas coisas. Você inventa o que você quiser. Você está livre para inventar. Agora, o que eu não acho justo, a pessoa dizer que está na Bíblia. Você quer acreditar no inferno? Isso é um problema que você vai resolver com Deus. Agora, não diga que Deus criou o inferno, porque isso é mentira. Não está na Bíblia. Isso aí pode ser a sua igreja que ensina. Isso aí pode ser o seu pastor que ensina. A Bíblia não ensina isso. Isso é uma blasfêmia. Cuidado. Né? No princípio, criou Deus, capítulo 1 de Gênesis, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá? Não tem inferno lá no céu, muito menos aqui na terra, ou então, ao contrário, não tem inferno na terra e muito menos no céu. Não tem. Tá bom? É isso. Quer inventar? Você vai inventar. E você será punido por, ainda, além de tudo, dizer que Deus fez aquilo que você quer que exista. Já falei sobre o inferno aqui algumas vezes. Tem pessoas que querem que o inferno exista. Elas querem que os pecadores fiquem queimando lá para sempre, mas a palavra de Deus diz que quem não for salvo vai ter um fim. Não vai ser no mesmo dia, uns vão queimar mais, outros vão queimar mesmo no lago de fogo e enxofre, que virá no final, depois do milênio, é o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Não diga que eu invento porque está lá. Né? Então, depois que essas pessoas forem jogadas no lago de fogo e enxofre, diz Apocalipse lá em 20, veio o fogo do Senhor e os consumiu. Consumiu, acabou, não tem existência mais. Acaba. Né? Os ímpios acabam. Tem uma pergunta bem interessante que surgiu nesses estudos e nesses debates que a gente se envolve, né? Eu queria fazer aqui no canal. Aonde fica alojado o espírito no nosso corpo? Em que parte? Ou ele fica do lado de fora, mexendo o corpo como se fosse um marionete, um fantoche? Porque eu falei, a pessoa toma um tiro na mão, o espírito ainda fica lá dentro. Toma um tiro no pé, o espírito fica lá dentro. Toma um tiro no coração, a chance do espírito ir embora é muito grande. Toma um tiro na cabeça, a chance do espírito escapar e fugir é muito grande. Então, o espírito está na cabeça, é isso? É provado isso aí? Como é que é? Está na Bíblia que o espírito sai da cabeça? Sai do coração? Se o espírito, suposto espírito que as pessoas acreditam, não é esse fôlego de vida que a Bíblia defende, e eu defendo a Bíblia diz que o espírito é um fôlego de vida que Deus soprou na gente. Por que nós paramos de respirar quando nós morremos? Se esse fôlego não tem nada a ver com o espírito. Por que paramos de respirar? Devia continuar respirando. Porque não é o espírito, isso aqui é só um ventinho, um fôlego. Né? E por que a palavra, né? Aparelho respiratório, né? Tem a palavra espírito ali, né? É porque o nosso aparelho respiratório é que é responsável de fazer o espírito circular no corpo, chamado fôlego de vida. Não é um ser. O espírito não é um ser separado do nosso corpo, que fala sem cordas vocais,
que pensa sem cérebro, que vai ranger os dentes lá no Lago de Fogo, então ele tem dentes também. Seria até cômico, né? Imagina, um banguelo, o espírito dele tem dentes, né? Chega a ser cômico, vai, admita. Que Jesus falou que lá no Lago de Fogo e Enxofre vai ter pranto e ranger de dentes. Aí imagina, o sujeito era banguelo, mas o espírito dele tem dentes. Aí chega a ser cômico, né? Mas é isso que estão fazendo com a palavra de Deus, estão deturpando. Não diga jamais, não diga que Deus criou o inferno. E se você ler de novo o relato da criação, não diz que Deus criou o inferno. Então, se você diz isso é porque você está dando uma forcinha para Deus, né? Você está sugerindo aquilo que Deus deveria ter criado, mas não criou. Isso é muito complicado e é muito perigoso, porque isso abre a porta para que você acredite em outras coisas, né? E eu poderia citar várias, mas nosso tempo já acabou. E por isso eu peço o seu like no nosso vídeo, peço que você compartilhe com muitas pessoas para que elas entendam mais a palavra, se apeguem apenas à palavra de Deus, a apenas aquilo que está escrito, sem invenção, sem falsidade, sem doutrinas humanas, invenção humana, tá? E se inscreva no canal. Vocês podem comentar também, isso ajuda o canal. Agora eu peço a gentileza de que vocês comentem o que eu disse e não aquilo que eu não disse. Se você puder provar na Bíblia, eu estou te desafiando agora, se você puder provar que Deus criou o inferno, eu quero que você me mostre isso na semana da criação. Gênesis capítulo 1. Se você me mostrar em Gênesis capítulo 1 que o inferno foi criado ali, então eu vou comentar no canal depois e vou dar o crédito para você. Tá bom? Por enquanto, eu oro e peço a paz do Senhor Jesus e a graça do Senhor Jesus sobre todos nós. Amém.